Olá pessoal, nós vamos falar sobre diversas dietas interais específicas para designadas condições médicas hoje. A equipe é composta por Álvaro, Francisco Adriano, por mim, Guilherme, pelo José Weberton, Luana Dark, Mário Cleve e Rodrigo Gomes. Aqui um breve sumário do que veremos hoje. Falaremos sobre a introdução geral, sobre dieta interal, depois vamos relacionar os subtipos, né, em relação às doenças específicas e depois vamos finalizar falando um pouco das fórmulas. Falando basicamente sobre nutrição enteral de uma forma geral, ela é a administração da dieta via sonda ou gastrostomia em pacientes que não podem se alimentar por via oral. E as principais indicações para ela vão ser pacientes que vão estar impossibilitados de comerem por via oral ou que tenham um trato gastrointestinal pérvio. E basicamente também, em termos de prática e conduta, eu posso pensar em pacientes que não vão ter perspectiva de alimentação nos próximos 3 dias. Algumas das principais contraindicações vão ser, por exemplo, síndrome do intestino curto, giro paralítico, obstrução intestinal, pacientes que estejam em choque, que não estejam hemodinamicamente estáveis e algum desses outros. Em relação aos tipos de sondas que eu posso utilizar, eu posso ter tanto uma sonda ou uma ostomia. Eu posso ter sonda nasogástrica, nasoentérica, fazer uma gastrostomia ou uma jejunostomia. Em relação às complicações, as principais delas vão ser broncoaspiração, obstrução por sonda, diarreia, distúrbios metabólicos e lesão tecidual. Bom, então vamos lá agora falar sobre algumas dietas interais específicas. A começar pela dieta interal específica do paciente com diabetes. As recomendações para iniciar esse tipo de dieta vão ser basicamente as mesmas do grupo padrão, ou seja, um paciente que possui um trato gastrointestinal funcionante, que por algum motivo, lesão, obstrução ou qualquer outro motivo não consiga se alimentar por via oral, ou então é um paciente que consegue se alimentar por via oral, mas não consegue atingir a quantidade de nutrientes necessárias. Aí a gente pode iniciar essa via interal junto com a dieta oral do paciente. O objetivo da dieta interal específica para o paciente diabético vai ser cobrir a demanda metabólica e otimizar a glicemia desse paciente. Para esse tipo de paciente, é permitido sim o uso de fórmulas enterais padrão. No entanto, é necessário se atentar à quantidade de carboidratos, que fica mais ou menos ali em torno de 50 em média. Também é importante, preferencialmente, optar por fórmulas poliméricas e infundidas de maneira mais contínua, para evitar o fornecimento excessivo de glicose ao paciente de uma só vez. A gente tem fórmulas sim específicas para o diabetes mellitus, e inclusive esse tipo de fórmula se sai melhor quando a gente tem pacientes diabéticos em um estado mais grave. Você pode fazer uso de fórmulas específicas. Eles melhoram inclusive a mortalidade desse tipo de paciente. Outro ponto que a gente precisa se atentar é que a dieta inteira ela deve estar em padrão, em consonância com o uso de insulina do paciente. Então você tem que ver como o paciente está usando insulina para fazer essa dieta integral da melhor forma possível. Também tem um quadro específico que é a gastroparesia no diabetes mellitus. E nesse caso, a gente vai ter que optar por fazer algumas alterações nessa dieta, por conta que a parte gástrica do paciente ela tem uma hipomotilidade. A gente vai usar nesses casos dietas isoosmolares, que vão ser esvaziadas mais facilmente pelo estômago do paciente do que as dietas hipo ou hiperosmolares. A gente também pode utilizar fórmulas de alta densidade calórica, porque assim a gente consegue reduzir o volume que vai ser ofertado ao paciente, fazendo com que ele passe esse esvaziamento de uma forma mais adequada. E aqui a gente tem a tabela de macronutrientes necessários para esse tipo de paciente. A gente vê aqui um ponto importante, que é a questão dos carboidratos. Geralmente fica entre 45% a 60%, porém a gente pode também diminuir, dependendo do paciente, mas tem que ser acompanhado por um profissional especializado. No resto, segue basicamente o padrão. Bom, agora falando sobre a dieta integral específica do paciente doente renal crônico, as indicações elas vão ser basicamente as mesmas dos demais pacientes, com a adição de uma a mais. Ou seja, a gente vai ter um trato gastrointestinal que necessariamente precisa estar funcionando, o paciente não consegue se alimentar por via oral, por qualquer que seja o motivo, ou a alimentação oral não está sendo mais suficiente para suprir as demandas desse paciente. E a indicação adicional que a gente tem para doentes renais crônicos é para pacientes com doença renal crônica classificada de G3 a G5D. Por definição, são doentes renais crônicos que possuem uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por decilitro por 1,73 metros quadrados. Eles vão se enquadrar nessa categoria de doença renal crônica. Aqui o quadro de nutrição desses pacientes, de indicação. O que a gente basicamente vai mudar nesses pacientes vai ser os níveis de proteína. A gente tem algumas pontos que a gente consegue mudar de acordo com o estado do paciente. Aqui 0,6 gramas por quilo dia para pacientes sem risco nutricional, 0,8 gramas por quilo dia para pacientes que possuem alguma comorbidade, como desnutrição, diabetes mellitus, idade avançada, outras condições de risco. 1,2 gramas por quilo por dia para pacientes com doença renal crônica que estão em hemodiálise ou em diálise peritoneal.
E o restante a gente vai ter que fazer esse ajuste de acordo com os níveis séricos. Fósforo a gente faz de acordo com os níveis séricos, potássio também. E basicamente, sobre o doente renal crônico, é isso. Outra aplicabilidade das dietas enterais é no caso de pacientes oncológicos. A dieta é sempre ajustada de acordo com o estágio do câncer, da neoplasia, o tipo de neoplasia, das necessidades individuais de cada paciente, seguindo alguns protocolos específicos. No caso, a dieta deve ter uma alta densidade nutricional, uma suplementação hipercalórica para evitar o catabolismo, uma suplementação de proteínas para evitar a perda de massa muscular, uma hidratação adequada em todos os indivíduos e ajustes individuais conforme a patologia, como eu supracitei, o tipo de neoplasia e o seu estágio. Além disso, as doenças gastrointestinais, principalmente na fase aguda e na fase mais sintomática da patologia, além dos hepatopatas, merecem um tipo de dieta enteral muito específica. No caso das doenças gastrointestinais, com destaque para as doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, que em alguns casos necessitam de formulações específicas, sempre com uma hidratação adequada, e os hepatopatas, que preferencialmente devem receber uma nutrição com dieta rica em aminoácidos de cadeia ramificada. E além disso, nós temos a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn com algumas características especiais, como você usa a dieta enteral, nesses casos, para melhorar a capacidade de absorção do intestino. Ele é usado mais particularmente no caso de pacientes crianças que não têm um apetite adequado, não conseguem se alimentar de maneira adequada, além de ter uma quantidade ideal de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Quando são necessárias algum tipo de dieta mais hipercalórica, são usadas formulações específicas como Modulem. Essas foram as referências que nós usamos para a apresentação do nosso trabalho de dietas interais.